As recentes falências bancárias nos Estados Unidos acenderam o alerta nos mercados financeiros. Agora, o temor é que esse seja apenas o começo de uma nova crise econômica. E, mais uma vez, a culpa é do Estado. Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nos últimos dias, os noticiários foram tomados por diversos acontecimentos que impactaram o setor bancário mundial. Além da queda vertiginosa no valor de mercado de bancos tradicionais, observamos a quebra de duas instituições financeiras nos Estados Unidos. Tudo isso em apenas um final de semana. A turbulência foi tão grande que os caciques do Fed americano interromperam seu sagrado golfe no final de semana para se reunir no domingo. No fim, emitiram uma declaração no mesmo dia dizendo que está tudo muito bem, obrigado. A crise foi deflagrada pela falência do Silicon Valley Bank, conhecido pela sigla SVB. Ele é uma instituição financeira especializada no setor de tecnologia e financiamento de startups. No dia 10 de março, uma corrida bancária provocada pelos temores de que o banco não teria dinheiro para ressarcir seus clientes levou à quebra da entidade. Essa foi a maior falência bancária nos Estados Unidos desde a quebra do Lehman Brothers em 2008, o que iniciou a crise do subprime. Para se ter uma dimensão dessa nova crise, o SVB era o 16º maior banco do país, com 209 bilhões em ativos, um valor comparável ao Banco Bradesco aqui no Brasil. É claro que uma falência desse tipo teria repercussões, e elas não demoraram a ser percebidas. 2 dias após a quebra, o Signature Bank foi fechado pelas autoridades norte-americanas dado seu grau de insolvência e sua exposição ao SVB. A instituição contava com ativos superiores a 100 bilhões de dólares. A Coinbase também afirmou possuir 240 milhões de dólares depositados na instituição e espera reaver os valores em pouco tempo. Uma notícia preocupante para os clientes dessa corretora. No mesmo domingo, o Fed afirmou que iria dispor de recursos para dar liquidez para outras instituições bancárias a fim de evitar novas quebras. Na segunda-feira seguinte, logo pela manhã, o governo norte-americano afirmou que iria garantir todos os depósitos do SVB e do Signature Bank, para evitar prejuízos aos clientes. A ideia, naturalmente, era evitar uma corrida bancária logo no início da semana, o que poderia desencadear um efeito dominó em todo o setor bancário. Porém, após apenas um dia de tranquilidade, o Credit Suisse, um tradicional banco sediado em Zurique, com uma longa história de relação com os mais ricos do planeta, chamou atenção. O banco vinha sofrendo duros baques nos últimos anos, além de passar por uma crise de confiança em função de certas atividades obscuras. Nós, inclusive, já falamos sobre isso no vídeo O Banco Credit Suisse está envolvido com traficantes corruptos e um candidato a presidente. O link está na descrição. E o candidato, infelizmente, é o que ganhou as eleições de 2022. Agora, as ações do banco derretem enquanto seus maiores clientes afirmam que não vão injetar mais recurso na instituição. O governo suíço prometeu também uma injeção de liquidez no Credit Suisse que tira ele do risco imediato de quebrar, mas a situação no momento ainda é bastante incerta. É claro que essa série de acontecimentos despertaria o temor de uma nova crise financeira que atinge os mercados globais nas próximas semanas, assim como aconteceu em 2008 após a quebra do Lehman Brothers. Porém, por mais que essa sequência de falências e quedas de valor de mercado possam assustar, alguns especialistas afirmam que essa crise não será tão grave. Para eles, o cenário difere daquela época. O mercado está blindado contra esse tipo de problema e diversas lições da crise dos subprimes foram devidamente aprendidas. Segundo a XP Investimentos, o risco de uma crise como a de 2008 é pequeno. O setor bancário é muito mais seguro hoje. Nas palavras dos analistas, o sistema, apesar de ser seguro, não é imune a falências. Já a gestora Ashmore diz não haver nenhum risco para o sistema bancário, embora as instituições de menor porte possam sim sofrer com a desconfiança em relação ao setor. De forma geral, os especialistas enxergam equilíbrio nos balanços dos maiores bancos norte-americanos. Independente dessas análises, fica a pergunta: o que causou toda essa situação? E a resposta é a interferência do Estado na economia. Mais precisamente, a manipulação das taxas de juros feitas por diversos governos, especialmente o governo dos Estados Unidos. Nesse caso, o Fed derrubou a Selic deles a quase 0% ao ano, devido ao fique em casa, você lembra? A economia a gente vê depois. Uma redução de 1,5%, muita coisa, inclusive para a economia americana. Por outro lado, o governo imprimiu uma quantidade exorbitante
montante de dólares nesse mesmo período. Isso significou que as taxas de juros reais estavam, na verdade, negativas em muitos pontos percentuais. Isso gerou um cenário perfeito para diversos investimentos serem realizados. Novos negócios foram criados, empreendimentos foram expandidos e a bolsa de valores atingiu altas inéditas. O índice Dow Jones saiu de uma queda de 20% no início da crise sanitária para sua máxima histórica em janeiro de 2022. Foi o período da farra dos juros baixos, em que todos os negócios eram viáveis e todas as ações se valorizavam nas bolsas ao redor do mundo. Mas essa situação, naturalmente, era insustentável. E com a escalada dos preços na economia, o Fed precisou intervir novamente, aumentando a taxa básica de juros progressivamente. Aí, meu amigo, a conta chegou. Lembra o Economia a gente vê depois? Pois é, a hora da economia chegou. Grande parte dos investimentos efetuados nos últimos anos, especialmente em startups, eram simplesmente inviáveis. Eles só foram mantidos durante tanto tempo por conta do cenário de taxas de juro artificialmente baixas. Agora, porém, essa bonança acabou. Bilhões, talvez trilhões de dólares foram direcionados a empreendimentos inviáveis devido a uma política de taxas de juro completamente descolada da realidade. Quando ela bateu na porta, todos esses negócios acabaram falindo. É o mercado limpando a bagunça que o Estado fez. O ciclo de investimentos ruins, sendo corrigidos pelo mercado, é até recorrente e costuma representar uma melhora do cenário econômico no longo prazo. Porém, no caso do setor bancário, o problema tende a ser ainda mais complexo. Dado o grau de interdependência entre as instituições bancárias, a falência de um único banco tende a prejudicar vários outros. Todos estão expostos a algum tipo de risco nesse setor, e é difícil prever até onde uma crise desse tipo pode chegar. O fato é que já se sabe, atualmente, que vários bancos estão com algum grau de exposição ao SVB. Será que a coisa vai parar por aí? É por isso que governos vão tentar interferir mais uma vez na economia para evitar que a tragédia aconteça. Tanto o governo americano quanto o suíço já afirmaram que vão socorrer suas instituições bancárias. É apenas questão de tempo até que outros países façam o mesmo. Porém, isso não resolverá o problema econômico, porque foi justamente esse cenário de constantes interferências estatais que criou a armadilha da crise que estamos vivendo hoje. Foram as constantes manipulações de mercado e de seu preço que criaram as condições perfeitas para termos a pior crise econômica de todos os tempos. O que os estados estão fazendo é dobrar a aposta, intervindo ainda mais no setor para evitar o inevitável. Por sucessivas vezes, de diversas formas, os governos ao redor do mundo manipulam a economia, esticando a corda financeira até o ponto da ruptura. Taxas de juro artificialmente baixas, injeção constante de dinheiro e toda sorte de regulamentações distorcem a economia em níveis que nunca foram vistos. E a realidade econômica é implacável, não respeita vontades políticas. Uma hora a conta chega. Crises não nascem do dia para a noite. Quando uma instituição financeira chega a falir, é porque existe uma longa história de intervenções estatais e de má gestão de risco por trás delas. Não foi a Quinta-feira Negra que causou o crash de 1929. Ela foi apenas o estopim que detonou o barril de pólvora que já vinha sendo preparado anos antes. O mesmo podemos dizer de 2008. E se por acaso estivermos vivendo uma nova crise financeira, a quebra do SVB não terá sido a sua causa, apenas a primeira consequência. A crise em si já estava sendo plantada há muito tempo. Sempre que o governo interfere na economia, as consequências são desastrosas. Se tratando do mercado financeiro, então, o que temos é uma verdadeira catástrofe. Porém, pode ser que essa atual crise bancária, de fato, não seja a crise que irá destruir o sistema monetário como conhecemos. Mesmo que essa crise, no final das contas, seja menor que a crise de 2008, que destruiu inúmeros negócios mundo afora, mesmo que ela não leve ao fim do atual arranjo econômico manipulado pelo Estado, o fato é que o atual sistema financeiro é um castelo de cartas que está fadado a desmoronar. Se não for agora, vai ser em algum momento do futuro. Fica então a pergunta: quando esse castelo vai desabar? E o que vai sobrar no final de tudo isso? Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Coreia com K e narrado por mim, Peter Turgunia. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!